Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite. Você está ouvindo Quem Somos Nós, um programa da parceria Rádio Eldorado e Casa do Saber. Toda segunda, a gente conversa com alguém que pode nos ajudar nessa busca por quem nós somos. Nós já conversamos com pessoas do mercado, filósofos, estudiosos da mente, cientistas, aventureiros, e você pode ouvir todos eles no Território Eldorado ou Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Nessa série, nós estamos conversando com pessoas que nos entendem sobre o olhar e a prática da fé ou a ausência dela. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram nos assistir, o pastor da Catedral Metodista de São Paulo, Marcos Garcia. Boa noite, Marcos. Boa noite, Celso. É um privilégio e uma alegria estar com você nessa noite. Marcos, do ponto de vista da sua fé, quem é você? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque normalmente nós respondemos o que a gente faz e não quem a gente é. Então eu sou um cristão, entendi na minha caminhada de vida, através das experiências, me tornei um cristão. Dentro do cristianismo, eu expresso a fé na Igreja Metodista. Quando você diz me tornei um cristão, você não era cristão? Na verdade, dentro do conceito que nós temos no Brasil do cristianismo, ou hoje até um pouco mais delicada essa questão do ecumenismo ou não, eu nasci num berço católico romano, tive algumas incursões no espiritismo kardecista, depois no candomblé, e aí finalmente o que eu chamo de um novo nascimento, aonde eu me torno cristão, porque aí eu começo a viver os valores de Cristo mesmo, na minha prática de vida. É por isso que uma coisa é você ser nominal e a outra é você viver aquilo que você é. Então hoje eu sou um cristão porque eu escolhi viver os valores da fé cristã. Vamos lá então, lá do começo. Você é um pastor metodista, protestante. Então quando a gente está falando protestante, a gente está falando de um movimento que aconteceu lá no século XV, não é isso? Com Lutero, que resolveu brigar com a igreja, que estava vendendo tudo, aquela coisa toda que mais ou menos todo mundo já sabe, aprendeu na escola. Fora essa questão que era quase que uma volta ao cristianismo mais puro, que quando aconteceu aquilo lá atrás, quais são as grandes diferenças entre o catolicismo, o cristão católico e o cristão protestante? Bem, eu acho que basicamente o protestantismo no Brasil, ele é qualificado, ele é marcado, no princípio, eu diria assim, há alguns anos atrás, muito mais por aquilo que não se fazia. Então, o que era um protestante no Brasil? O protestante era aquele que não bebia, não fumava e não jogava. E não tinha ídolos, né? A questão da idolatria. Então, se você dissesse qualquer pessoa que você perguntar, a primeira diferenciação que ele faz é a questão das imagens e esculturas do catolicismo romano. Se você perguntar na perspectiva da fé cristã mesmo, as nossas diferenças são muito pequenas, né? Você tem basicamente, como ponto mais crítico, é a questão das imagens e esculturas e a questão do que nós chamamos de Maria. Por exemplo, nós cremos em Maria, cremos no nascimento virginal, mas a partir do nascimento de Jesus, Maria vai ter uma vida normal com José, vão ter outros irmãos que até são narrados no Novo Testamento. Tiago, por exemplo, é um deles. Então, no caso, 2 pontos principais Maria não é uma santa, vamos dizer assim. Não tem santo nenhum, no protestantismo nenhum, não se acredita nisso, que então, não existe intermediário, porque se eu sei mais ou menos, lá atrás, quando se fez o movimento, uma das ideias era cortar o intermediário, ou seja, não há ninguém entre eu e Deus, nem o pastor, não é isso? Então qual que é a função do pastor? Deixa eu voltar a Maria primeiro. Porque senão você vai me complicar aqui a hora que eu sair na porta ali, o rapaz já não vai me devolver o carro. A questão de Maria é, nós cremos em Maria como uma mulher escolhida por Deus, nós cremos no nascimento virginal, nós cremos no milagre de Cristo, então o verbo encarnado, segundo João capítulo 1. Então assim, Maria é a escolhida de Deus, a serva de Deus, a mãe do Filho de Deus. A partir do nascimento de Jesus, então Maria vai desenvolver a sua vida. Então assim, ela não é mediadora para nós entre Deus e os homens. Se você me permite, talvez só fazer uma ilustração, fica muito fácil de compreender quando você assiste o Alto da Compadecida.
E há uma cena, né, que Jesus está discutindo com o diabo, e aí quando Maria entra, o diabo diz assim, lá vem ela atrapalhar de novo. Então, assim, nós não temos essa visão de Maria, então, uma mediadora entre Deus e os homens. No catolicismo romano, também você vai encontrar algumas frases mais ou menos assim, pede à mãe que o filho atende. Então, é essa a nossa diferença com relação a Maria. Você pede direto para o filho, é isso? Eu peço direto para o filho. Eu vou direto a Deus. E aí eu te respondo a questão do pastor. O pastor não é um mediador no sagrado na terra. Ele é um servo da mesa, da ceia do Senhor. Mas o pastor não é o que sabe mais, de alguma maneira? Porque quando a gente coloca lá atrás, o protestante pode ir direto. Na verdade, não precisaria de um pastor, não precisaria nem de uma igreja, né? Não precisaria nem reunir as pessoas, teoricamente, não é isso? E por que foi acontecendo assim? Primeiro porque a fé é uma experiência comunitária. Então, quando nós nos encontramos na igreja, o que acontece? Nós nos ajudamos. Nos ajudamos emocionalmente, nos ajudamos materialmente, nos ajudamos espiritualmente. Quando, por exemplo, alguém se levanta e dá um testemunho na igreja de um milagre, de uma bênção, de uma resposta da parte de Deus para a vida dele, isso encoraja aqueles que estão sofrendo. Quando nós passamos, por exemplo, pelo luto, além do que nós chamamos de que é a ação do Espírito Santo, você tem a solidariedade, o carinho, a presença das pessoas, a amizade das pessoas. Então, esse é um fator da igreja. Um fator social. Fator social. Menos religioso e mais de Sim. apoio social. Não, mas ele é religioso também, porque ele é movido exatamente pela questão da fé cristã. É a nossa prática de fé. Por exemplo, nós temos, como Catedral Metodista, um projeto social que é, vou dar um exemplo, a Comunidade Metodista do Povo de Rua. Nós atendemos 300 homens, 300 durante o dia, 200 homens dormem lá. Esse é um trabalho social. Mas ele também é religioso, porque o que nos motiva é acreditar que Deus pode restaurar a vida daquele homem que está hoje vivendo uma situação de rua. Vamos voltar de novo na história aqui para a gente entender que você falou, eu sou metodista. Ok. Tem vários. Quando a gente fala protestante, a gente fala lá do Lutero, mas de lá para cá foi indo para vários tipos. Você podia dar um panorama, até para a gente entender qual é a maneira que você entende? A Igreja Metodista, na verdade, ela é um movimento de avivamento dentro da Igreja Anglicana. Então você tem o rompimento da Igreja Protestante, que é em Lutero. A partir do rompimento da Igreja Luterana, você tem então também a divisão da Igreja Católica com a Igreja Anglicana. O Henrique VIII. Isso, exatamente. Né, para resolver o problema dele do casamento com a Ana Bolena. Foi bem objetivo, foi pouco espiritual o começo. Era né, uma questão anglicana. de casamento. Ele queria casar, o Papa disse que não casava, ele foi lá e resolveu. Então eu faço uma igreja minha e pronto. A Igreja Metodista, ela nasce então, no século XVIII, num movimento de avivamento dentro da Igreja Anglicana. João Wesley, que é, eu vou chamar de fundador, só para facilitar aqui, fundador da Igreja Metodista, ele morre pastor anglicano. Ele nunca sonhou em formar uma nova igreja. Agora, a igreja se organiza a partir, e aí a palavra metodista, acho que vale a pena até para os nossos ouvintes, né? A palavra metodista, num primeiro momento, era uma questão jocosa. Era uma gozação que se fazia com Wesley e o grupo chamado Clube Santo, porque eles tinham uma vida metódica. Então, assim, havia momento de leitura, de oração, de trabalho social. Por que nasce a Igreja Metodista? João Wesley começa a fazer o trabalho social com os mineiros no século XVIII, com as minas de carvão, que estavam numa situação insalubre. Eles começam a se converter e vêm para a Igreja Anglicana, que nesse período estava extremamente elitizada e não permitia, então, a presença dos pobres no culto. O que é um absurdo, uma igreja que não permite os pobres. Uma igreja cristã que não permite os pobres. Por quê? Porque essa questão de elitizar, a história é cíclica, né? Então, vira e mexe a gente vê esse tipo de situação. Outros movimentos, por exemplo, que nasceram até mais recente na história, posso te dar um exemplo que é a Metodista Livre, que vem dos Estados Unidos com The Methodist Church Free, como metodista grátis, para os japoneses que não podiam entrar na igreja metodista... Que não era free. Que não era free. Então, assim, na história, infelizmente, o ser humano... É feito de gente, não é isso? É feito de gente e a tendência à corrupção, para mim, é uma coisa muito séria. Mas aí, voltando só para Wesley, ele começam a vir os mineiros para a igreja e há relatos dos superintendentes dizendo assim, nós estamos cansados de dar 2, 3 horas de ceia para pobre. E aí eles proíbem João Wesley de pregar na igreja anglicana. Ele sai então da igreja, sobe no túmulo do pai dele
que era pastor anglicano, e ele declara assim: o mundo é a minha paróquia. Se eu não posso pregar na igreja, eu vou pregar no mundo. A igreja metodista, através da sua história, ela tem, além do aspecto espiritual, 2 braços muito fortes, sempre: educação e o trabalho social. Então, nos Estados Unidos, nós temos várias faculdades e vários hospitais, e no Brasil, nós temos várias universidades, várias faculdades, desde a educação básica até a educação em nível superior. Me diferencia um pouco metodista, não todas, senão vai virar uma coisa assim, mas assim, das pentecostais, que é como hoje a gente chama, né, as igrejas protestantes mais famosas, vamos dizer assim, no Brasil. Não necessariamente as maiores, mas aquelas pentecostais que, pelo que eu entendo, parece que existe uma intervenção direta do Espírito Santo lá naqueles cultos, não é isso? Isso. Nós cremos na mesma coisa. Eu diria que hoje, talvez o poder midiático, ele é muito mais forte do que o poder espiritual. A igreja metodista, batista, presbiteriana, por exemplo, e luterana, nós chamamos de igrejas protestantes, e no caso do Brasil, protestantismo de missão. Ou seja, da Inglaterra, Estados Unidos para o Brasil, e nós temos esse modelo de igreja. Em 1910 começa o fenômeno pentecostal no Brasil. Evangélico, que é chamado de evangélico. Na verdade, nós já mudamos de nome um monte de vezes, tá bom? A gente já foi protestante, depois nós viramos crentes, depois viramos evangélicos. Então, assim, quando alguém se refere a nós, o nome da gente vai mudando, o nosso título vai mudando, até por quem muitas vezes escreve sem conhecer, né? Até mesmo a sociologia da religião. Então, em 1910, começa o fenômeno pentecostal no Brasil, com a Congregação Cristã no Brasil e com a Assembleia de Deus, que hoje já é tida entre os pentecostais como conservadoras. Porque a questão pentecostal era marcada pelo fenômeno da glossolalia, que era o falar em línguas estranhas. E que hoje você, mesmo nas igrejas protestantes, chamadas mais tradicionais, você tem esse fenômeno sem um problema. Mas no passado era proibido falar em línguas estranhas. Então nascem os movimentos pentecostais. Dos movimentos pentecostais nasce o que nós temos hoje, que nós chamamos de pentecostalismo autônomo. O que é isso? É uma igreja que está formada em um nome, como Edir Macedo, da IURD, a R.R. Soares, o Valdomiro, né? Hoje, o que é o pentecostalismo autônomo? Esta igreja, a Estevão Hernandes, da Renascer, ela gira em torno daquele nome. Mas para a gente entender que recebeu uma revelação divina, porque lá atrás isso foi quase que, né, falou, ok, eu tenho uma relação com Deus, não preciso do Papa, não preciso do padre, e etc. Eu diretamente tenho uma relação com Deus. Na verdade, e agora isso se transformou numa outra coisa. Tá, a origem do protestantismo é outra, porque Lutero, ele se volta contra o catolicismo romano, pela questão da indulgência, ou seja, era a possibilidade de vender não só a salvação, mas como o perdão. De comprar o perdão. Exatamente. Né? Então, quando Lutero se volta, ele trabalha 2 questões. Uma escritura e uma salvação. Ou seja, o que o protestantismo traz é o acesso à palavra. Todos podem ler a Bíblia, e não só o Papa. Não só o padre, por exemplo. No passado até recente, eu estou dizendo isso no casamento dos meus pais, por exemplo, foi feito em latim pelo Papa, em que a grande maioria não entendia absolutamente nada. Hoje a Igreja Católica Romana já mudou muito a sua maneira de ser, mas nesse período o padre era o mediador do sagrado. Hoje, no protestantismo, nós entendemos que nós somos, de novo, servos da igreja, servos da mesa, servos da palavra, e não mediadores do sagrado. Assim, eu não faço mediação, eu posso orar por você, eu posso interceder pela sua vida, eu posso pedir as bênçãos de Deus, mas assim, você pode fazer isso, independente de mim. Não precisa da sua presença. Né? Agora, esse é um ato de fé, por isso a gente vive essa experiência. Quando você fala destes movimentos, que são calcados, especialmente eu vou chamar de teoria da prosperidade, porque eu me recuso a chamar de teologia da prosperidade, esses movimentos também partem da revelação, também partem da leitura da palavra, também partem da oração. O que eu tenho entendido, e para mim a melhor conduta é assim, eu não julgo ninguém, até porque o nosso chefe não é brincadeira, e eu não estou falando do bispo, eu estou falando da própria palavra de Deus que eu sirvo, quando ele diz assim, nos últimos dias o Senhor virá, e alguns vão dizer assim, Senhor, pregamos em teu nome, curamos em teu nome. Vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Qualquer que manipula a fé, conhecendo a palavra, ele é réu
dessa mesma palavra. Agora, a base cristã da tua fé me parece diferente, a interpretação da base cristã que a tua fé dá é diferente da romana, da católica romana, é diferente inclusive da anglicana, né? O que te diferencia? O que teu Deus é diferente do Deus católico? Ou que relação você tem de diferente? Eu acho que primeiro, né, quando nós tentamos estabelecer diferenças, é como se a gente quisesse formar um partido, e talvez isso foi a grande marca de toda a tragédia da história da igreja. A igreja se dividiu muito mais por interpretações humanas do que pela vontade de Deus. Então, assim, primeiro, não há nenhuma diferença entre o Deus que está na católica romana e o Deus que está na igreja metodista. Nem Alá também. Não. Aí nós vamos entrar numa outra questão. O muçulmano, por exemplo, ou o judaísmo, eles têm uma outra concepção. Yahvé. Yahvé para o judaísmo, Alá para os muçulmanos. Mas para o protestante, Yahvé existe, não é isso? Porque claro. Então, mas Elohim ou Yahvé, isso, seja lá como for. São as fontes que falam no judaísmo, né? Então, por exemplo, assim, no judaísmo você tem várias fontes. Então, se você pega Gênesis capítulo 1, você tem a fonte javista, que é Yahvé. Na verdade não se pronuncia, porque o tetragrama não se pode pronunciar. Sim, mas sei lá, a gente tem que falar alguma exatamente, coisa. Né? Então, como a gente vai transliterando isso, ele ficou Yahvé, Javé. E no capítulo 2, uma outra narrativa da criação, é a fonte eloísta, que é justamente Elohim, que já é um período, escrito mais ou menos 700 a.C., e que já é um período do conflito com o templo e com a exploração do templo. Tanto que o castigo do homem é ter que trabalhar do suor do seu rosto, se sustentar e sustentar o templo. Mas esse Deus, né, aí é o mesmo Deus, tá certo? É o mesmo Deus. Com as mesmas histórias, exatamente, com as mesmas lendas, podemos chamar assim, ou seja lá, palavra de Deus, cada um olha de um jeito. Exatamente. Né? Mas é o mesmo. E esse Deus nos olha do mesmo jeito também? Claro. O grande problema é que nós queremos muitas vezes formatar Deus a partir da nossa visão. Então, por exemplo, assim, primeiro, Deus não precisa de advogado, ele é. Segundo, a única coisa que me aproxima de Deus é a fé. Por quê? Se eu puder explicar, eu não preciso ter fé. Então, assim, o que me motiva é a fé. O que define fé é um salto no escuro, é isso, acreditar em algo que não precisa ser provado. Aí é que está, por exemplo, assim, a Bíblia não é um diário celestial. Esse talvez seja um outro problema. A Bíblia é a história da salvação, por exemplo, o Antigo Testamento narrado a partir do judaísmo. O Novo Testamento narrado a partir de judeus convertidos com a influência grega. Então, isso faz toda a diferença na leitura. Tanto que você pega um texto bíblico, como o texto do endemoniado gadareno, em que você pega assim, Jesus encontra o endemoniado, aí o endemoniado olha para Jesus e diz assim, deixa a gente ir para os porcos. E os porcos vão para o mar. Bom, se você dizer assim, e o nome dele é Legião. Aí você vai fazer uma análise do texto, esse texto é riquíssimo, né? Porque, primeiro, qual é o nome do demônio? O nome do demônio é romano, tem que ser legião, é nome de exército que persegue a igreja. Bom, para onde ele vai? Ele vai para os porcos, que simboliza tudo aquilo que é impuro, para o judaísmo. Para o judaísmo. E pula no mar, que para o grego é a habitação do mal. Então, esse texto é riquíssimo, mas ele mostra a pluralidade da palavra de Deus. Agora, eu tenho que entender esta palavra num contexto histórico. Boa isso que você falou. Você entende isso como história? Isso. Ou você entende isso como uma revelação divina? Não, ela é história e o Espírito Santo atualiza para nós. Por exemplo, se eu não cresce nisso, na verdade eu estava desempregado hoje. Né? Porque eu prego todo domingo. Tem uma ovelha aqui com a gente no estúdio, né? Quer dizer assim, então eu creio nisto. Mas esta história, ela vai sendo atualizada. Agora, eu não posso ir para a Bíblia de uma forma, por exemplo, na tradição protestante, a razão ela é fundamental. No metodismo, nós temos, na verdade, 4 elementos, que são 5 com a Bíblia, mas que são os fatores da interpretação do texto, que é a história, a tradição, a razão e a inspiração. Então, o que acontece? Quando eu olho um texto bíblico, um texto de Apocalipse, por exemplo, e a besta que emerge da terra. Bom, quem é a besta que emerge da terra? Quem é o 666? Você tem interpretações perdidas ao longo de toda a história, mas ela tem um contexto histórico. Né? Num determinado momento, era o nome do rei que estava perseguindo a igreja. Agora, por que João tem que escrever em códigos? Porque era um período de exílio.
era um período de ditadura. Então eu não posso mandar uma carta para um pastor que os caras vão lá e vão matar o pastor. Então eu tenho que mandar uma carta assim, ao anjo da igreja que está em tal lugar. Porque quem lê sabia o que estava lendo. Quando o romano olhava o texto, não sabia o que dizia. Essa era a ideia. Como foi feita no passado mais recente, com a ditadura no Brasil, e algumas pessoas... Algumas músicas passavam pela censura. Algumas piadas. É mais ou menos isso. Por exemplo, Juca Chaves, acho que eu me lembro de uma referência dele, que ele está fazendo um show, e ele pergunta assim, como é que você reconhece um ladrão? Aí ele diz assim, mede-se da cabeça aos pés. Bom, acabou o show, ele foi preso, entendeu? Mas era mais ou menos essa questão. A gente fazia referência ao Porquinho, Delfim Neto, coisas de um passado bem recente, mas eu acho que essa é a correlação da palavra. Então, assim, a palavra de Deus é história. História narrada por homens, influenciada por homens, num contexto machista, numa sociedade patriarcal que tem os seus valores. Agora, cabe a nós, na interpretação, atualizarmos esses valores. Separar uma coisa da outra. Claro. Mas isso é uma briga eterna, não é Sim. isso? Porque tem as pessoas que falam, não, é o que está escrito, a Bíblia é aquilo lá que está escrito. Eu gosto muito quando eu converso com um fundamentalista que tenta bater, assim, tá na Bíblia, tem que ser. Então eu digo, então tá bom. Então a gente vai a Mateus e tá dizendo assim, se o teu braço te faz pecar, corta fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Se é fundamentalista, tem que ser fundamentalista de Gênesis a Apocalipse, e não só no que convém. Normalmente eles mudam de ideia. Porque está pecando o braço Claro, ali. com certeza. Não, eu entendo isso, mas as pessoas acabam pensando o que interessa. Claro. Então, mas a Bíblia se presta a isso. Você pega o pedaço que interessa e monta Essa é uma versão. Perigosa. Isso, não é isso? Mas é uma tentação e monta perigosa. Uma versão. Isso. O cara que se apega na Bíblia ali, ele acaba sendo fundamentalista e acaba ficando anacrônico. Ao mesmo tempo, você fala, não, mas a gente tem que atualizar. Aí você pode pensar o que você quer e montar uma versão. Como que a gente sabe, ou no teu caso, né? Assim, como você sabe que aquela é a versão que Deus ou o Espírito Santo, eu não sei quem é o Espírito Santo, que é essa a versão correta? Então, aí não é uma questão de versão. Eu vou voltar a talvez a ideia do quadrilátero, que essa é uma coisa assim. Todas as vezes que eu estou preparando um sermão, eu tenho, primeiro, uma questão da razão. Então, assim, há um momento de oração, há um momento de jejum, há um momento que eu separo para isso. Só que essa mensagem, ao mesmo tempo que eu preparo ela, teologicamente, academicamente, tenho recursos para isso, eu preciso da razão e da história. A tradição, e aí assim, eu sou uma pessoa tradicional e não conservadora, que essa é uma coisa importante, que eu aprendi assim, que conservador já sai em segunda para não mudar a marcha. Então assim, a tradição, um exemplo, quando eu celebro a ceia do Senhor na igreja, eu estou celebrando um gesto de 2000 anos. Né? Quando eu consagro o pão e o vinho como ceia do Senhor, eu estou repetindo um gesto, e isso é tradição. E a tradição ela é importante também. Mas, por outro lado, eu tenho a realidade, que me faz, então, aproximar. Então, para nós, o bom sermão é aquele que parte da realidade, do cotidiano, vai ao espiritual e volta para aplicação. Se você quer saber se uma mensagem de um pastor é boa, quando terminar o sermão, pergunta assim, e daí? O que eu faço com isso? Se você tiver uma resposta, foi uma boa mensagem. Mesmo que seja para tirar o teu sono, que seja para te incomodar, que seja para questionar os teus valores. Uma coisa que eu tenho perguntado, a gente conversou com o judaísmo, pessoas do espiritismo, que é acho que uma dúvida básica dessa relação do ser humano com Deus se Deus é bom, ou parece que essa é a base, né? Deus é uma bondade, por que ele permite o mal? Eu vou citar na verdade, um rabino. Eu só não lembro o nome do autor, mas ele tem um texto muito interessante assim, por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Ou seja, se nós olharmos na perspectiva da bondade de Deus, primeiro, Deus é bom, a sua criação é perfeita e tudo foi criado para viver em perfeita harmonia. Quando você pega o início do Antigo Testamento, como é que nasce o texto de Gênesis? Nasce de uma pergunta. Como nós chegamos nesse ponto? Em hebraico é Bereshit bara Elohim. É assim, num princípio criou Deus. E não como está em português, no princípio criou Deus. Porque no é a ideia de um ponto estático. Deus criou o mundo no primeiro dia, né? Em seguida criou a secretária e ela passou a fazer o relatório do país. Isso não existe, né? Então, assim, nós estamos olhando como nós chegamos nessa situação. Então, assim, Deus é bom, a sua essência é boa, Ele nos criou para boas coisas e nós escolhemos
E aí dentro da fé, eu acho que isso é uma coisa importante da fé metodista, nós cremos no livre-arbítrio. Ou seja, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, assim, não é uma intervenção divina da qual, por exemplo, Deus ele vai conduzir os meus caminhos de maneira que eu não possa errar. Por exemplo, ao escolher para vir neste encontro hoje, eu tinha que escolher um caminho, né? E um caminho que me desse condições de chegar aqui no horário previsto e marcado. Existiam várias alternativas e eu fiz uma escolha. Eu era responsável por essa escolha. Então não adiantava no meio do caminho dizer, Deus, por que você não me mostrou o caminho que não tinha carro nenhum? Mas se a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, isso o protestantismo mantém isso. Sim, claro. Então eu sou bom como Deus. Exatamente. Ou você é tão bom quanto Deus. Uhum. Então sabe por que eu faço coisa errada? Então, porque quando Deus nos criou... Porque se eu sou igual a ele, tá certo? Então ele também faz coisa errada. Talvez... Você entende Claro, o perfeito. raciocínio? Não, isso é uma das coisas que eu mais ouço. Básico, entendeu? é o básico dessa relação do homem com Deus. Não é Celso, essa é uma questão interessante. Por exemplo, nós temos, eu vou usar uma expressão aqui, uma natureza adâmica. Ou seja, eu sempre tenho que culpar alguém. Então, por exemplo, quando Eva comeu, então, no texto de Gênesis, né, quando ela cedeu à serpente e, então, levou Adão o fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal e levou Adão a comer. Quando Deus procura por eles, até um texto muito gostoso do Carlos Mestres, que é um frei, chamado Deus, onde estás? Ele fala sobre essa questão, que Deus chegou assim, Adão, onde estás? Eles estão escondidos. Mas por que escondido? E aí Deus começa essa conversa para mostrar exatamente isso. Quer dizer, você não precisava se esconder de mim. Você não precisava ter vergonha de mim, mas você não consegue lidar com os limites. Agora, todas as vezes que eu erro, eu preciso culpar alguém. Se eu passo, por exemplo, um farol vermelho ou um radar e ele me multa, eu fico bravo com o cara da CT, eu fico bravo com o radar que me pegou, mas eu nunca assumo que eu é que passei do limite que estava estabelecido. Eu entendi, mas vamos voltar um pouquinho. Eu posso... Mas se eu sou a imagem e semelhança, por que eu passei no farol? Porque Deus não passaria no farol. Exatamente. Mas então, ele te mas deu... eu então não passaria também. Então, mas ele te deu livre-arbítrio. E aí você é responsável pelas suas escolhas. Por exemplo, quando Deus coloca o bem sobre a sua vida, quando Deus te dá, ele te dá escolhas em que você pode ser uma pessoa boa, generosa, mas você pode escolher ser uma pessoa mesquinha, egoísta. Deus não é nem mesquinho e nem egoísta. Mas na natureza em que ele criou e que o homem cedeu então ao pecado, eu vou usar a expressão bíblica, nesse momento da queda é o momento que ele recebe o mal. Então assim, Deus nos criou... No Antigo Testamento Deus era cruel, né? Tá certo? Então, porque essa é a leitura que é feita a partir do povo de Israel. Por exemplo, assim, eu costumo dizer que eu tenho um livro, eu tenho alguns textos assim separadíssimos. Para quando eu estiver no céu, eu dizer, Deus, você vai ter que me explicar esse negócio. Bom, então depois você Entendeu? Conta para nós. Isso. Não, porque você aí não volta tem resposta como espírita e conta para nós. Não, isso. Tá certo? Essa não tem chance. Essa é um ponto radical do protestantismo. Não tem nenhuma possibilidade de voltar, nem numa reencarnação, nem numa reencadenação, nenhuma possibilidade de voltar. Mas eu quero insistir nessa questão. Nós fomos criados. Então, assim, Deus nos deu o poder da criação. Por isso, por exemplo, até você mesmo. Não, me fala as perguntas que você vai fazer para Deus. Não, isso é entre eu e ele. Oh, não, que isso, agora você mas começou, vai até o fim. Não é? Então, essa é a parte interessante. Exatamente, mas são algumas coisas que quando você fala assim, de um Deus num povo que está saindo de uma sociedade que era seminômade, para se estabelecer, eles têm que dominar. E aí, a orientação é essa. Vai e domina, conquista, mata, dizima. Era a única possibilidade dentro das conquistas. De novo, lembrando que o judaísmo, ou o Antigo Testamento, ele narra a história da salvação na perspectiva judaica. Eu não estou dizendo que ela seja a perfeita. Eu acho que vale a pena comentar aqui. Existem algumas tradições indígenas que têm relatos lindíssimos da criação. E não haviam sido catequizados, mas eles narram a mesma criação. Então, a natureza de Deus é uma natureza criativa. As escolhas para nós que cremos no livre-arbítrio são escolhas nossas, tanto para o bem quanto para o mal. O que não muda o caráter de Deus, muda o meu caráter, ou o desvio de caráter. E da onde vem esse? Você acredita em alma?
é isso? Isso. E essa tua alma, ela tem uma consciência Ela tem uma consciência. Nós temos um espírito que é dado por Deus. divina. E temos isto. E aí, na morte, aquilo volta ao Senhor. Quando você acredita em alma, então você está separando alma de mente e de cérebro, Isso. certo? Ok? Então você tem o cérebro, uma coisa Isso. fisicamente, é uma atividade Aham. disso, e a alma que Isso. aqui anima. Essa é a Isso. maneira que você acredita. Na tradição, assim, o meu corpo volta à terra e o meu espírito volta ao Senhor. Como? Volta. Não, como é isso? Eu não morri. Rapaz, eu não tive nenhuma experiência próxima disso para te dizer. Essa é uma questão. O meu corpo volta à terra e o meu espírito volta Se ao Senhor. dissolve Isso. em Deus, vamos Agora, chamar assim. na minha visão, na minha experiência de fé, né, na verdade eu vou usar a linguagem paulina. Nós dormimos no Senhor até a volta dele. Agora, o como é dormir no Senhor, você pode imaginar um céu profundamente digitalizado, né? Um DVD para cada um de nós, no dia do grande julgamento, ele vai colocar aquilo, a gente vai assistindo a vida e vai sendo julgado por aquilo que a gente não confessa. Lá. Lá. Então, e você acredita então no purgatório, nessas Não. coisas assim? Inferno? Não, inferno sim. Na morte eterna sim. Purgatório não. Quer dizer, quem morre pode ir ou para o inferno Isso. ou para o céu, A de Bíblia acordo A com Bíblia as dá suas duas ações. possibilidades. A morte eterna ou a vida eterna. É A nisso que nós tradição cremos. católica, tradição, não estou dizendo que está Ok. na Bíblia, porque não Ok? está Isso, mesmo. não está mesmo. Coloca o purgatório Isso. como um intermediário. É, Isso não existe. Não tem nenhuma base para isso. É verdade, é uma crença Isso. da tradição Como a questão romana. do limbo, por exemplo, para a criança que morre sem ser batizada. Então, para nós, assim, a criança é herdeira da graça divina, ela já nasce herdeira da graça de Deus. Nós batizamos crianças na igreja, mas se uma criança nossa morrer antes do batismo, ela não vai para o inferno e nem fica no Para limbo. que serve o batismo na tua fé? Para nós, na verdade, a consagração da criança ao Senhor e um compromisso dos pais em educar as crianças, então, na fé cristã. Ou do adulto, quer dizer... Ou do adulto. Se o cara Não, se é que você converteu... perguntou das crianças, mas É. se for um adulto, no ato do batismo, ele vai fazer duas coisas. Declarar que ele renuncia ao pecado e a sua pública profissão de fé é a declaração que ele crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A fonte de todo o conhecimento da sua fé e das fés protestantes de uma maneira geral é Jesus Cristo, mais até do que o Antigo Testamento, não é isso? Ou não? Isso. Na verdade, nós cremos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é, então, hoje o mediador entre os homens e Deus, e nós somos, então, assistidos pelo Espírito Santo. Então, assim, após o ministério terreno, ele morre, ressuscita. Depois de 50 dias, então, é derramado o Espírito Santo e é ele hoje que age sobre as nossas vidas. Porém, é a Trindade mesmo, é o grande desafio da fé, sempre foi entender a Trindade. Mas é isso que nós cremos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E hoje, o nosso relacionamento de inspiração é na pessoa da Trindade e do Espírito Santo, que é ele que nos consola. A palavra paráclito do grego quer dizer exatamente isso, o consolo, a ajuda, o apoio, a orientação, a inspiração. Para mim sempre fica uma questão que eu coloquei inclusive para a pessoa que veio conversar sobre o judaísmo. Você tem o mapa, né? O mapa, a Bíblia ou o Novo Testamento é o mapa. Quando você fala, mas eu tenho o livre-arbítrio de não seguir o mapa. Por que a gente insiste, então, na grande maioria, em não seguir o mapa? Qual é a explicação para isso? Por que as pessoas escolhem... Porque você fala, tudo bem, a gente erra porque escolhe. Por que as pessoas escolhem errar mais do que acertar mais? Se nós olharmos na perspectiva de Mateus, por exemplo, quando ele fala da porta estreita e da porta larga, da estrada, é porque, de uma certa forma, nós sempre queremos tomar o controle das nossas vidas. A gente quer assumir o controle da nossa caminhada. Quando nós tentamos fazer isso, a nossa tendência é errar mais. Mesmo na nossa vida, por exemplo, profissional, nos nossos relacionamentos, quando você toma uma decisão conversando com pessoas, a tendência é errar menos. Mas normalmente o egoísmo, o egocentrismo, a autossuficiência, a onipotência, ela me leva a dizer assim, não, eu faço, eu defino, eu consigo realizar todas as coisas. Então, o que acontece? A palavra que define o pecado na Bíblia, mas mais especialmente a Satanás, é sedutor. Então, assim, nós somos seduzidos ao erro. A cada dia que a gente vai caminhando, isso é uma coisa muito interessante e muito forte, né? Por quê? Eu não acredito que ninguém acorde de manhã.
Até tem um livro muito interessante chamado O Mito da Grama Mais Verde. Ele trabalha a questão de infidelidade conjugal e restauração. Mas ele diz assim, ninguém acorda de manhã, abre a janela e diz assim, gente, hoje é um ótimo dia para adulterar. Né? Ninguém começa o dia assim. Acordei com uma vontade de pecar hoje, tô louco, tô arretado para pecar. Não, ninguém começa o dia assim. Você começa o dia dizendo assim, eu quero ser bom, eu quero ser justo, eu quero ser honesto. Acho que nem pensa. Começa o dia mas, nem exatamente, pensando mas assim, nisso, ninguém acorda, a menos que seja um sociopata, um psicopata, mas ninguém acorda já desenhando o mal ou arquitetando o mal. À medida que o dia vai passando, as situações do dia podem gerar em você possibilidades em que você caia nessas ciladas. Né? Você caia numa conversa, você diga algo que é desnecessário. Então, se você usar o princípio bíblico, Filipenses tem capítulo 4, tem uma expressão interessante que diz assim, finalmente, em tudo que você deve pensar, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que tem honra, que ocupe o vosso pensamento. Se a gente pensasse coisas boas sobre as pessoas, sobre os relacionamentos, a gente erraria menos. Então, por que a gente acaba errando ou escolhe errar? É pela nossa natureza, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, muitas vezes. Né? Então, assim, eu quero me sobrepor, eu quero me projetar, eu quero ser. Né? Então, eu acho que essa talvez seja uma das questões, desde o princípio, em que o homem vai escolhendo. Eu citei Adão, mas você pega, por exemplo, a construção do bezerro de ouro, esse é um exemplo interessante. Né? Por que as pessoas fazem um bezerro? Né? Porque é mais fácil Deus andar com a gente do que eu andar com Deus. Então eu vou criar um Deus que ande comigo, né? Um Deus que eu leve ele aonde eu quero. Então assim, eu crio Deus, e esse Deus pode ser um bezerro de ouro, mas esse Deus pode ser uma pessoa, esse Deus pode ser o dinheiro, esse Deus pode ser o status, esse Deus pode ser instituições em que eu coloco isso como o sentido da minha vida. Né? E para isso eu me submeto e acabo fazendo coisas erradas. Aquilo que você não deveria fazer. Qual que você acha que é a nossa missão na vida? Ou seja, Deus nos criou por alguma razão, né? Que razão é essa e para que a gente serve? Em primeiro lugar, Deus nos criou para a sua glória. Então, assim, a primeira questão fundamental... Por nada, a sua glória quer dizer, vamos criar? Tem um poema de Vinícius Moraes sobre o soneto da criação, que diz assim, e Deus, para não ficar com as suas vastas mãos abanando, criou um homem e depois criou uma mulher, nunca mais ele teve sossego. Não, né? Então a questão é, Deus nos criou, eu vou usar o princípio bíblico, Deus nos criou para a sua glória. E Deus nos criou com um propósito de salvação, a nossa salvação e a salvação da humanidade. Deus nos criou com um propósito ecológico, que é cuidar da terra, que é cuidar das coisas que ele criou em perfeita ordem. Então, assim, a nossa vida tem sentido quando nós vivemos em função de criar e de gerar no outro um estado de salvação. Se você me perguntar por que eu vou ao Viaduto Pedroso e converso com aqueles homens que em situação de rua, que estão no fundo do poço, eu digo assim, eu creio e nós temos experiência de vidas restauradas. Então, isso me dá coragem de todo dia ir à igreja, abrir o templo, pregar a palavra, estar com pessoas em situação de luto, estar com pessoas em situação difícil. Então, assim, nós existimos para criar um mundo melhor. Nós fomos criados para isso. O desvio é o pecado. Mas, assim, o sentido da minha vida é poder mostrar às pessoas que há uma esperança que vai além daquilo que ele pode ver na sociedade hoje. Deus criou todo o universo. Ele criou gente em outros planetas. Ele criou outro tipo de vida? Então, ou só nós aqui? Na nossa perspectiva, sim. Existem algumas organizações religiosas que já têm, inclusive no Brasil, eles já têm um local para o disco voador pousar. Jesus vai vir de disco voador. Mas não tem vindo. Não tem vindo. Né? Entendeu? Mas não o que eu estou dizendo para você... o que eu estou dizendo para você... Porque também tem outros que ia passar não sei o quê, claro, e todo mundo ia junto. Não, essa questão do fim do mundo... Não é esquisito Deus só tenha criado nós aqui para a gente fazer o programa no final? Ou para qualquer coisa assim? Não é pouco? Então, só criou a Terra e os humanos para a gente ficar falando essas coisas? Mas aí é que está, Celso. Essa nossa... Por exemplo, assim, se você conversar com alguém que tenha paixão pela ufologia e tal, ele vai pular de alegria com essa pergunta. Para ser muito franco com você, isso não faz a menor diferença na minha vida. Nunca me preocupou saber se tinha alguém olhando pra gente. Lá... Não, é se Deus criou mais coisa, porque quando a gente fala assim, não, Deus nos criou pra gente fazer a perfeição, ou pra gente subir, mas só nós?
não criou mais ninguém nesse vasto universo. Então, mas até... Para fazer alguma outra coisa também, seja lá para a graça dele. Sim, mas até aqui nós não temos notícia disso. Então, não assim, temos. eu não posso limitar Deus, porque na sua criação, quando eu creio que ele criou todas as coisas, por exemplo, assim, há um fascínio pelo céu, há um fascínio pela lua, mas assim, o meu fascínio é muito maior pelo que tem no mar, é que a gente vai muito pouco abaixo. Então, assim, se nós pensarmos em tudo que foi criado, em tantas coisas que nós desconhecemos, o nosso conhecimento é muito pequeno, né? Embora tenha evoluído muito nos últimos anos, ainda é muito pequeno. A nossa vida é muito curta, se você pensar na questão da eternidade. Então, assim, nessa questão, assim, eu creio que Deus criou todas as coisas. E se for para a glória dele, a gente vai ter notícias se tem criação em outros planetas, mais cedo ou mais tarde você vai ter notícia disso. Mas nesse momento, é o que eu disse. Não, assim, mas esquecendo a parte objetiva, mas assim, não existe essa questão, por exemplo, para a tua fé, ela está resumida à Terra, é isso? Isso. De forma simples, está resumida a essa existência. A essa existência da Terra. Agora, o que não impede... Né? É o que eu estou dizendo para você. Um cara tão bondoso, tão grande, tão não sei o que lá, por que ele só faria a gente, que não estamos indo muito Talvez bem? Porque a gente faz guerra, a gente mata o outro. Mas aí por que eles não tentou um cara melhor? Tá certo? Mas aí, vamos ver se ali funciona melhor. Então, talvez ele fez e falou assim, rapaz, esse povo me deu tanto trabalho que é melhor não criar mais Mas nada. ninguém deixa o resto vazio. Então... Pode ser também. É uma hipótese. Não existe essa discussão na tua fé. É isso. Não, eu seria leviano dizer não existe. Existe. Tem muitos pastores trabalhando, muitos cientistas evangélicos trabalhando. Eu acho que assim, seria leviano dizer que não. Né? É uma questão que não me afeta, mas tem muita gente trabalhando essa questão. E também não te afeta do ponto de vista da fé, dessa discussão, dessa tua relação com Deus? Não, nada. Quem que é Deus para você, especificamente? Ele é o sentido da minha vida, o sentido da minha existência, a razão de eu estar aqui hoje. Você existe em função de Deus. Para a glória dele. A minha vida só tem sentido e só vai ter sentido se eu conseguir realizar aquilo que ele espera de mim. E como você sabe o que ele espera de você? Ele espera que eu viva os valores do reino, da paz, da justiça, do amor, da solidariedade. Ele espera que eu trabalhe a salvação, a promoção humana. Ele espera que eu seja uma pessoa diferente, que eu faça diferença na sociedade, na vida política, na vida econômica, financeira. Né? Essa é a expectativa que ele tem, porque esses são os padrões que eu encontro na palavra. E quando em Filipenses diz, eu tenho que ter assim, a mente de Cristo, né? Ou seja, a mente dele, o olhar dele. Então, como Cristo olhou para as pessoas. Então, assim, ele não discriminou, né? Ele esteve com as pessoas, ele esteve com um coletor de impostos, que seria um corrupto, ele acolheu Maria Madalena, esteve na casa de Lázaro. Então, assim... Ele não era preconceituoso, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Mas, assim, essa questão... Eu me lembro dessa questão, e acho que várias pessoas devem ter tido nessa sua relação, talvez com Deus ou com a espiritualidade, seja lá, você foi candomblé, não é isso, umbanda e tal, que é essa busca assim, o que você quer de mim, Deus? Como é que você descobriu? Então, nessa caminhada, foi muito interessante porque numa das experiências com uma mãe de santo, ela diz assim para mim, você vai ser pai de santo, eu estou vendo isso na sua vida. Porém, aquilo não respondia. E para mim, por exemplo, assim, eu nunca, apesar de ter passado por essas experiências, eu nunca acreditei na reencarnação. Em nenhum momento da minha vida. Em nenhuma das minhas outras experiências. Nem quando você era espírita? Nada. Por isso... Como é espírita sem exatamente, reencarnação? Por isso que você não era espírita. Exatamente. E nessa experiência com Deus, e aí é uma experiência mística mesmo, né? Numa situação muito forte. A minha natureza é uma natureza violenta. Então, assim, eu brigava pelo prazer de brigar na rua. E no momento em que eu quase perdi a vida, numa briga, naquele dia, eu disse assim, não. E foi quando eu faço um caminho de volta, e aí vou ter num acampamento da igreja uma experiência com Deus, aonde eu ouço a sua voz, aonde eu entendo que ele... Ouve fisicamente, não dentro da sua cabeça. Ouço aquilo que ele está dizendo da minha vida, do meu chamado, do meu propósito. E é por isso que eu continuo. Hoje estou com 31 anos de pastorado, né? Então é uma caminhada da qual, para mim, sempre foi muito importante. Sempre busquei muito. Então, por exemplo, na minha formação teológica, eu fiz o bacharel em teologia, fiz o mestrado, fiz o doutorado, já penso hoje num pós-doutorado, porque na verdade é assim, para mim as coisas caminham sempre juntas. A minha experiência mística com Deus, mas também a minha razão e o sentido da minha existência.
Eu fui parecido com você, eu já fui de tudo, de Hare Krishna, Rosa Cruz, não sei o que, não sei o que. Fui budista e tal. Nunca me apareceu uma voz dessa, eu pedi muito. Por que pra você aparece, pra mim não aparece? Por que pra maioria das pessoas aqui não aparece uma voz que fala assim? Por isso que eu estou dizendo assim, primeiro, ela é pessoal. A voz, por exemplo, eu tenho um senhor muito divertido na minha igreja, que o sonho dele é ouvir a voz de Deus, mas um Deus que fala assim com ele bem grosso, em Celso, Celso e tal, né? Aquela coisa assim, ele idealizou uma voz de Deus e pronto, né? É provável, né? Agora, quando você tem essa experiência, e por isso eu estou dizendo assim, ela é uma experiência mística mesmo, ela é uma experiência individual e não é padrão. Por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram experiências com Deus no meio de lágrimas profundas, né? Pessoas que estiveram no meio de uma grande euforia e pessoas que tiveram uma experiência com Deus, assim, de pouco a pouco, indo entender. Por isso, assim, a minha experiência, ela não é uma regra. É impossível ensinar as pessoas. Agora, eu acho que a única maneira da minha vida mudar tinha que ser assim, senão não tinha jeito, né? Então, eu acho que ele entendia, até porque ele é também solidário, e ele sabe das minhas limitações, das minhas incapacidades. Talvez por isso eu precisasse de uma experiência tão radical. A resposta é bonita, é humilde a resposta, porque no final é assim, por que ele te escolheu para falar e não me escolheu? E foi boa a tua resposta, eu gostei. Eu não sei se eu acredito, mas eu achei boa. Bom, estamos indo para o finalzinho, infelizmente a gente não consegue nunca falar tudo, mas tem uma última pergunta sobre o teu ponto de vista, sobre o ponto de vista da sua fé e da sua prática da sua fé. Quem somos nós, humanos? Eu creio que nós somos homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, com um propósito, que é estabelecer neste contexto que nós vivemos o reino de Deus, que é a justiça, a paz, a solidariedade. O que dá sentido às nossas vidas não é o que nós acumulamos, mas é aquilo que nós conseguimos compartilhar. O que nós somos? Homens e mulheres que foram criados por Deus para criar um mundo melhor. Criados por Deus para criar um mundo mais justo. Criados por Deus para servir ao próximo. A única razão da nossa existência é servir ao nosso próximo. A única razão da nossa existência é fazer diferença na vida das pessoas. Para mim, de forma muito clara, é amar as pessoas mais do que as coisas, é dar valor aos sentimentos mais do que o acúmulo, é entender que a única alegria que se tem em, por exemplo, acumular entendimento, sabedoria ou conhecimento é para compartilhar. Então, assim, é um privilégio poder estudar num país em que nós temos tanta dificuldade, mas esse privilégio só tem sentido se for colocado a serviço do reino. O fato de nós estarmos aqui nesta noite já é um privilégio, se nós entendemos que o sentido da nossa vida é nós realmente honrarmos a este Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho e criarmos um mundo melhor. Tomara. Eu creio nisso. Bom, Marcos, muito obrigado pela tua generosidade, pela maneira tão aberta que a gente conversou sobre coisas da sua fé e da maneira que isso toca na tua vida. Eu queria agradecer, acho que você nos ajudou muito a nos explicar a maneira que você vê e a que a tua fé vê. Muito obrigado, de verdade. Celso, eu agradeço. Uma boa noite. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.